Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Bom, eu já me sinto em casa, tá? Eu não queria dizer isso, mas eu já imagino assim, talvez um slogan novo para a igreja base. Igreja Presbiteriana Base. Tá? Não? Acho que o Lúcio já deve ter dito isso para vocês alguma vez, né? Ou então Igreja Base Presbiteriana, não tem problema não, né? É um prazer estar com vocês novamente, meus queridos. É um prazer mesmo. Especial, obviamente, agradeço a Clóvis pelo convite. Imagino que se ele me convidou de novo é porque das outras vezes eu não fui tão ruim assim, né? Acho que Deus tenha falado ao coração de vocês. Eu fico feliz com isso, que o Senhor está nos usando como instrumento de edificação do seu povo. Estou triste também porque sexta-feira eu vou viajar e tirar uns dias de férias. E ele tinha planejado essa viagem com a família do Clóvis. Mas coisas aconteceram durante esses períodos aí que não deu certo. Vai ficar para a próxima, né? Se Deus quiser. Eu vou só mandar os vídeos e as fotos para que ele se sinta um pouco mais animado, né? Talvez. Né? Sofia vai conosco. Peço que vocês coloquem a vida dela também em oração. A confiança que ele nos concede. O maior presente, né, que Deus lhe deu, para falar a verdade, ao casal, são os filhos. E Sofia vai conosco. Então, uma grande responsabilidade para mim, né? Estar lá ajudando, estar lá usufruindo da companhia dela, né? E também, obviamente, cuidando dos detalhes lá nessa viagem. Então, ore por nós. Quem sabe no próximo ano a gente faz uma viagem juntos, né? Para falar a verdade, eu já fiz algumas viagens com alguns amigos, né, da igreja, parceiros de ministério, e são viagens maravilhosas mesmo, né? A companhia, os conselhos, as conversas, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague, né? Então é maravilhoso mesmo. Então ore por isso, peço que você coloque em oração. Próximo ano, se Deus quiser, tá certo uma viagem com o Clóvis aí, nem que seja lá, talvez lá Estados Unidos, Miami, né, Flórida, não sei, talvez, quem saiba, né? Eu tenho fé, pastor, tenho fé, amém. Meus queridos, Clóvis compartilhou comigo para nós estarmos trazendo uma palavra sobre oração, e obviamente aproveitei também para trazer alguns livros para vocês que quiserem adquirir, né? Logo depois, como ele já falou, depois da palavra aqui, a gente vai estar oferecendo aí também. Eu já vou de pronto dizendo a vocês que eu sou um bom escritor, mas não de caneta, tá bom? Não de caneta, né? Eu só sei escrever no Word. Se eu for escrever de caneta, eu não sei se vocês sabem, quem estuda sabe. Eu começo a escrever a primeira letra de uma palavra, a última letra já vem na minha cabeça, às vezes eu vou, né? Então tem uma coisa de organização assim. Não sei se é uma questão de músico também, porque às vezes, graças a Deus, hoje a gente convidou um ministro de louvor para nos ajudar lá na congregação, né? Porque anteriormente eu estava tocando, cantando, já pensando no sermão ao mesmo tempo. Pode ter certeza, isso acontece. Tocando, cantando e pensando no ponto do sermão ao mesmo tempo. E aí eu não sei se por conta disso a minha mente aí fica muito tudo embaralhado, né? Uma coisa vai atropelando a outra, enfim. Né? Então eu não sou bom escritor de canetas, né? Eu só sei escrever no Word, que se eu for escrever de caneta é horrível. Mas é um desafio também para estar compartilhando com os irmãos um pouco da mensagem do Senhor através desse livro, né? E se você puder adquirir, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado e confrontado também, obviamente, com a palavra do Senhor. Peço que você abra a sua Bíblia para nós tratarmos desse assunto, falarmos de oração, lá em Filipenses, capítulo 4, e vamos ler apenas 2 versos. Filipenses, capítulo 4, verso 6 e verso 7. Filipenses 4, 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai maravilhoso, Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra lida, pedindo, Senhor, teu auxílio, tua sabedoria,
Teu entendimento, Senhor, para que possamos compreendê-la, mas não somente isso. E a nossa mente compreenda as verdades da Tua palavra, mas que o nosso coração possa ser uma terra fértil para absorver essa semente, a fim de que nossa vida produza frutos para a Tua glória. Oro por isso, Senhor, para que no término desse sermão nós possamos aprender um pouco mais sobre o papel da oração na nossa vida, mas não só compreender isso, não só aprender isso, mas pôr em prática, Senhor. Que a nossa vida seja impulsionada para ser uma vida com orações constantes, presentes, e tenhamos, Senhor, o desejo, o prazer de estar em Tua presença, conversando com o Senhor, aprendendo com o Senhor, obviamente, também, Senhor, na intimidade contigo, através do ministério da oração. Peço que o Senhor nos ajude, fale conosco e transforme a nossa vida também nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Todos nós experimentamos tempos difíceis. O que você faria se a sua vida estivesse por um fio? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas muitas pessoas já tiveram. Quando você vai ao médico e recebe o diagnóstico, você tem câncer. Não é uma coisa muito fácil, não é uma notícia muito fácil de ser ouvida. O que você faria se você soubesse que tem seus dias contados? 1 mês, 2 meses, 3 meses, quem sabe? Muitas pessoas tiveram essa experiência e você já deve ter visto um pouco dessas experiências na internet ou até mesmo de algum conhecido seu. Quando alguém recebe uma notícia como essa, parece que o chão se abre e você cai num poço que você não vê fim. As mãos tremem, dá aquele calafrio na espinha. O que será de mim? O desespero bate. Muitas vezes o desespero bate. Quando esse desespero bate, você às vezes não sabe o que fazer. Você não sabe por onde começar, você não sabe a quem recorrer. O que você diria para as pessoas que estão à sua volta, que amam você, se você tivesse os seus dias contados? Talvez você dissesse, orem por mim, talvez você dissesse para ela, e agora, ou você chorasse junto com ela, não sei. Mas o que Paulo resolveu fazer é diferente. E a pergunta que eu faço é, por que é diferente? Paulo resolve escrever uma carta a uma igreja e dizer para essa igreja se alegrar em Deus. E em momento de dificuldade e tribulação, essa igreja deve orar ao Senhor. E essa igreja, independentemente da situação que estivesse passando, Paulo convida essa igreja a não andar ansiosa, a orar para experimentar paz. E eu tenho absoluta certeza que o apóstolo Paulo sabia exatamente o que estava sentindo quando escreveu essa carta, quando ele disse: vocês vão experimentar a paz que excede todo o entendimento. Ele não está falando de algo em que ele ouviu falar, ou que ele aprendeu com alguém na teoria. Ele está falando de uma coisa que ele está experimentando. Paz de Deus em meio a situações difíceis, em meio a perigos, em meio à beira da morte. Paz de Deus em situações como essa. É isso que ele resolve escrever a esses irmãos, orientando esses irmãos a experimentarem a paz que excede todo entendimento através da oração, se eles estiverem ansiosos. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã, para nós estarmos então refletindo sobre esse tema, a oração, a cura para a ansiedade. E eu quero fazer isso... Foi. Eu quero fazer isso em 3 momentos, pegando as 3 partes aí, as 3 partes do texto. Em primeiro lugar, todo cristão precisa lutar contra a ansiedade. Essa é a primeira coisa que nós vamos ver hoje. Em segundo lugar, todo cristão precisa orar para combater a ansiedade. Em terceiro lugar, todo cristão pode obter paz de Deus para não viver em ansiedade. Essas 3 coisas eu quero ver com vocês. E eu peço que você olhe para a sua Bíblia. Nós vamos explicando algumas coisas e tirando algumas aplicações para a nossa vida
tanto para a aplicação do contexto pessoal quanto para o contexto familiar. Diz o apóstolo Paulo: não andeis ansiosos. Primeiro, ansiedade é uma ordem, não viver ansioso é uma ordem que o apóstolo Paulo está dando. Em outras palavras, obrigado, meu irmão. Em outras palavras, não viver ansioso é um compromisso que todo crente tem que ter. Todo cristão precisa entender que andar com ansiedade é andar em pecado. A luta contra a ansiedade é uma ordem tal qual nós devemos: não minta, não roube, não faça mal ao seu próximo, você não deve viver com orgulho. Paulo já descreveu diversos imperativos nessa carta. Muitos deles sobre a questão de não buscar o que é propriamente seu. Muitos deles relacionados a ter o mesmo sentimento que tem em Cristo Jesus. Então o que ele está dizendo aqui nada mais é do que uma ordem dada a todo crente. Todo crente deve viver uma vida longe da ansiedade. Mas a pergunta que eu faço é: que tipo de ansiedade o apóstolo Paulo está se referindo quando ele aborda essa ideia? Que tipo de ansiedade? Nós temos pelo menos aí 3 tipos de ansiedade em que nós podemos pensar. A primeira delas é a ansiedade natural. Hoje mesmo eu estava vindo... Foi de novo? Acho que eu voltei aqui. Perdão. Ixi, foi embora. Pronto, cheguei. Hoje mesmo eu estava vindo para cá, aliás, indo primeiro para a minha igreja. Lá começa às 9 horas. Eu fui lá, fiquei um tempo lá com os irmãos, depois vim para cá. No caminho de casa para a igreja, tinha uma moto e um carro. O motociclista estava sendo socorrido pelo SAMU. E o carro tinha entrado na casa. Uma casa, um kitnetzinho com uma porta e uma porta e uma janela apenas. E o carro tinha entrado dentro da casa. Eu fico imaginando isso, tem várias perspectivas, né? O do motorista que se assusta, o do motoqueiro também que se assusta. E eu fico imaginando aquela família ali. Isso era o quê? 8h30 da manhã, mais ou menos. Fico imaginando aquela família dormindo, que mora naquela casa. Do nada vem aquela batida de carro. Você fica ali perdido, você acorda no susto, né? Essa é uma ansiedade que nós chamamos de ansiedade natural. É uma ansiedade até nos dada, é um mecanismo de defesa nosso. Nosso coração acelera, as pupilas se dilatam para que a gente possa reagir a perigos. Essa palpitação, né? Esse temor de ser ferido, é normal. Ele foi nos dado por Deus, é a preservação da vida. Não é sobre esse tipo de ansiedade que o apóstolo Paulo está tratando. O segundo tipo de ansiedade é a ansiedade que nós podemos chamar de ansiedade física ou hormonal. Você não está passando por problema nenhum, você não tem desemprego, não tem enfermidade, não tem problema nenhum algum, você está acordando num dia de paz e tranquilidade na sua casa, seu marido está lá, sua esposa, seus filhos estão muito bem, no domingo de manhã, o café todo posto, e você se pega um pouco com a palpitação no coração, um pouco de uma coisa meio esquisita. Esse pode ser caracterizado como uma ansiedade hormonal, ou com problemas no hormônio, ou por ansiedade física. O problema aqui não é a questão que está na sua cabeça, o problema aqui não é uma questão de perigo de vida, a questão aqui é um problema físico. Nesse caso, eu recomendo a você, procure um médico. Se você costuma ter ansiedade sem explicação nenhuma, sem motivo algum, você precisa de um médico. Então é importante que você faça um check-up, vá pesquisar isso, talvez seja alguma deficiência no seu organismo que tem várias possibilidades de estar ocasionando esse tipo de reação. Não é sobre essa ansiedade que o apóstolo Paulo está tratando. Paulo está tratando sobre um tipo de ansiedade em que ele usa uma expressão: não andeis ansiosos. E essa palavra andar é uma metáfora usada na Escritura para fazer referência a um estilo de vida. O estilo de vida que nós traçamos nossa vida. O jeito que nós coordenamos nossa agenda, a maneira como nós resolvemos nossos problemas. O apóstolo Paulo, ao usar essas duas expressões, andar ansioso, não andeis ansiosos, ele está dizendo que nós não devemos desenvolver um estilo de vida que viva preocupado com as coisas.
há sim preocupações naturais, né? O que eu vou almoçar hoje? Se você veio de casa e não preparou o almoço, é normal. Você, talvez eu vou comprar um galeto, que é mais fácil ali. Ou então, se você tiver uma condição melhor, eu vou lá no Cheiro Verde, né? Cabana do Sol, coisa assim, né? Ou talvez um churrasquinho com alguém, enfim. É preocupação normal, não é essa a ideia de ansiedade. Mas o apóstolo Paulo está tratando aqui de uma pessoa que está, de certa forma, preocupada o tempo inteiro com tudo. Por isso ele usa também a ideia aqui sobre a abrangência da ansiedade. Ele vai mostrar aqui que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. E aí, coisa alguma, ele faz abre um leque para diversas áreas da vida, sobre a questão financeira, sobre a questão relacional, sobre a questão familiar, sobre a questão também de trabalho, sobre a questão, enfim, de diversas áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo, então, nos diz que nós devemos, então, lutar contra um estilo de vida que vive ansioso. Nisso, então, você precisa entender que desenvolver um estilo de vida ansioso é pecado. Nesse contexto, eu preciso explicar algumas coisas que são importantes. A verdade, muito clara nesse texto, é que viver ansioso é um pecado que pode perturbar qualquer pessoa, qualquer crente. Você sendo membro ou pastor, você sendo novo na fé ou já experiente. Ansiedade é um pecado que pode bater na porta de qualquer pessoa. Até mesmo o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8, ele disse: porque não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, quando foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O apóstolo Paulo passou por situações em que foi-lhe, digamos assim, posto em sua porta a ansiedade. Ele experimentou isso. E muitos cristãos, outros cristãos já experimentam também. Quando problemas surgem que fazem com que, mesmo que você não seja uma pessoa ansiosa, você desencadeie uma vida de ansiedade. Há situações em que isso acontece. Jó, por exemplo. Jó perdeu tudo, seu dinheiro, perdeu sua casa, perdeu seus filhos, perdeu absolutamente tudo. Ele disse muito bem, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você gosta de ler a Bíblia constantemente, como os irmãos incentivam aqui, você deve entender que a história de Jó não para por aí. 7 dias depois, Jó estava lamentando o dia em que ele nasceu. Jó experimentou disso. E a grande questão de Jó é por que pessoas justas passam por situações difíceis, ou até mesmo, na nossa avaliação, considerada injustas. Por quê? Por que eu, Senhor? Não sei se já aconteceu com você alguma vez isso. Você está ali, né, sendo fiel ao Senhor, servindo ao Senhor, né, participando, servindo da igreja, cuidando de sua família, fazendo tudo certinho, né, como exige aí o roteiro, mas ainda assim você passa por situações em que você pergunta, Senhor, mas peraí, tem alguma coisa errada, né? O que eu fiz de errado? E Jó estava nessa situação, se perguntando o que tinha feito de errado, porque aquelas coisas estavam acontecendo com ele. E diz o texto que Jó era uma pessoa justa. É difícil, o próprio Deus diz para Satanás, você não vai encontrar outro igual esse cabra aqui, passando por situações difíceis e aí pedindo, ou de certa forma se lamuriando com Deus, amaldiçoa o dia do meu nascimento. Imagina aí. Eu tenho certeza que muitos de nós já devem ter passado por situações assim, né? Na adolescência também se passa assim, por que eu existo, né? O adolescente geralmente tem também umas crises, né? De vez em quando ele passa, né? Que quando termina um relacionamento, né? Começou ali pronto, o mundo acabou. Eu me lembro da minha adolescência, né? Primeiro fora que eu levei na vida, esse pronto, meu Deus do céu, né? Eu ouvi aquelas músicas melancólicas, né? Não sei se hoje, né? Os adolescentes talvez não ouvi muito, mas sofrência, né? Aquelas músicas que deixam você ainda mais para baixo ainda, né? Eu lembro aí lá no Pará, né? Tinha aquele Anormal do Brega que só tinha música, né? De sofrência, né? Apesar de Pablo ter recebido esse título, né? Do criador da sofrência, não, mas lá no Pará já havia isso, já havia, né? Nós podemos experimentar algum tipo de lamúria em meio a situações difíceis. E aí você pode dizer, pastor, isso não é a minha situação. Diz
segundo a Organização Mundial de Saúde, que os brasileiros são a nação que mais tem pessoas com ansiedade. O Brasil tem o maior índice de pessoas ansiosas do mundo. 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população convive com transtorno de ansiedade. E isso, aquilo que é contabilizado. Fora o seu, que eu acho que não foi contabilizado também, né? Pode ser que você seja uma pessoa ansiosa, que não sei se você respondeu nenhuma pesquisa, né, sobre isso. Mas o brasileiro, em suma, é uma pessoa ansiosa. A ansiedade paralisa as pessoas, meus irmãos. Elas não conseguem ler uma matéria dramática no jornal sem ficarem assim, meu Deus, pensativas durante muito tempo sobre aquele problema, aquele drama, aquela tragédia. Essas pessoas também, às vezes, quando vão consultar no Google, né, algum sintoma de alguma doença, pronto, sentindo já tudo. Já aconteceu com você? Na pandemia, acho que sim, principalmente, né? Na pandemia, o que mais adoeceu as pessoas não foi a Covid, né? Foi o Google, né? Você ia lá e começava a sentir um pouquinho. Você subiu a escada, se sentiu cansada e você ia no Google. Quais são os sintomas de quem tem a Covid-19? Aí, esse sintoma é esse sintoma aquele, você fica lá, né, pensando. Se você fez isso, isso é característico de alguém ansioso, né? É uma característica de alguém ansiosa. Uma pessoa ansiosa. Pessoas ansiosas não conseguem relaxar para dormir. Elas imaginam coisas já do dia futuro, né, no próximo dia. Elas imaginam coisas na sua cabeça que não deixa com que elas consigam ter paz enquanto dormem. Elas sentem como se às vezes elas pudessem controlar todas as coisas e querem resolver todas as coisas no mesmo dia, tudo junto. Pessoas ansiosas geralmente são pessoas perfeccionistas também, né? No geral, né? Eu não sei se você já lida com pessoa perfeccionista, né? A minha esposa, no início do casamento, ela era perfeccionista. Ela, todo dia de manhã, ela pegava aquele suplá, colocava na mesa, prato, né? Tudinho, aquele pires, aquelas coisinhas bonitinhas, fazia aquela mesa posta, né? E colocava lá. E aí a gente ia tomar café, né? Uma vez. Aí ela começou a ver que o negócio dava trabalho, né? Todo dia, lavar a louça, guardar todo dia, né? É aquilo de primeira viagem. O casal de primeira viagem, geralmente, a mulher é assim, né? Ela quer fazer tudo certinho e tal. Depois ela vai entender por que a mãe dela não coloca mais, né? Ela vai entender depois por que a mãe dela não coloca mais essas coisas. Alguém perfeccionista quer colocar os detalhes, tudo certinho. Se não fizer do jeito dela, ela fica logo se remoendo. Não sei se você é assim no ministério, né, aqui na igreja, né? Vai fazer alguma coisa aqui, uma decoração que o irmão ou a irmã está responsável por fazer. Aí você fica lá olhando, né? Você olha ali algum defeito, alguma coisa e fica ali assim. Não consegue. Vai lá e diz, ô irmã, será que dá para ajustar isso, ajustar aquilo, né? É óbvio que a gente tem que ter cuidado com a decoração, esses detalhes, mas geralmente a pessoa ansiosa é a pessoa que não consegue se controlar. E a paciência também, né? A pessoa ansiosa é acelerada, ela vive, né, nos 360 ali, o tempo todo, né? Se você casou com uma pessoa lenta, aí é um problema, né? Você quer, vamos resolver isso, resolver aquilo outro, o tempo todo, né? E a pessoa lenta vai lá, de boa, tranquilo, você fica inquieto, vamos, né? Isso acontece nos casais, acontece bastante, né? Geralmente, tem um mais acelerado que o outro, né? E aí a pessoa que tem ansiedade é pior ainda, né? Ela vive se queixando o tempo todo da pessoa que é um pouco mais lenta. Talvez seja o homem, né? No geral, os homens são mais relaxados, né? Tá tudo de bem, tudo de boa. No geral, né? Mas tem homem ansioso também, né? Imagino que tem homens aí que vamos, amor, vamos logo, vamos agora, vamos, né? Pessoas ansiosas não conseguem parar. E diga-se de passagem que o ambiente que estamos vivendo, ainda mais, né? É um ambiente acelerado, o tempo todo você está ali, de certa forma, tendo as suas atividades normais, você está no Instagram, na rede social, olhando aquilo aqui, aquilo ali, outro, perder um tempo do horário, já chega atrasado na igreja porque você estava olhando a rede social. Já aconteceu com você também isso? Não, né? Não. Aqui ninguém perde horário por causa de rede social, certeza, né? Absoluta. Mas acontece, pessoas estão distraídas e aí vivem o tempo todo correndo. Noites em claro, sem sono, sem descanso, pensamentos elétricos, frenéticos, compulsivos, preocupações constantes, angústia sem fim.
É assim que muitos de nós passamos dias e noites, principalmente em dias difíceis, em dias de tribulação, dificuldade. Quem nunca ficou ansioso alguma vez na vida, que atire a primeira pedra. Talvez os adolescentes aí, os crianças não, viu? Tem criança ansiosa também, né? Tem. Mas eu vou dar aqui pelo menos 6 dicas, 6 sintomas de alguém ansioso. E se você for ansioso, você vai querer anotar. Primeiro, pessoa que acorda cansada. Dormiu a noite inteira, mas acorda cansada, né? As mulheres geralmente têm assim, né? Elas dormem às vezes, né? Tem vezes que dormem 12 horas e quando acorda, ainda acorda cansada. É possível, isso é só um sintoma, viu? Não é quer dizer que você acordou cansado e está ansioso, não. Segundo sintoma, né? Dores de cabeça e dores musculares, sim. Mesmo tendo descansado, ainda assim você se sente dolorido, você não foi restaurado, você não teve sono de qualidade, então é possível que você aí esteja passando por um quadro de ansiedade, né? Ainda não é o diagnóstico, viu? Terceiro, irritabilidade constante. A pessoa vive irritada, acordou irritada, né? Vai fazer as coisas irritada, não tem paciência com o filho, não tem paciência com o marido, com a esposa. Vive irritado o tempo todo, pode ser que você tenha aí ansiedade. 4, dificuldade de lidar com pessoas lentas, aquilo que eu falei, né? As coisas estão acontecendo e você não consegue se controlar, você aborrece quando as coisas não acontecem na velocidade que você espera. Se você se aborrece com isso, então você tem aí um perfil de alguém ansioso. E alguém, obviamente, alguém que sofre por antecipação. Esse é o 5º sintoma. Sofrimento por antecipação, né? O vestibular é em novembro e agora você já está ali. Será que eu vou conseguir? Será que não vou? Será que eu vou passar de novo? Então, quem estuda para medicina, então nem se fala, né? Jovem que estuda para passar em medicina, quando foi reprovado uma vez ou duas, a terceira vez está desesperado, né? Desesperado mesmo, porque aí a família às vezes nem cobra, né? Mas ele se sente cobrado. Sofrimento por antecipação. O problema ainda nem veio e já está sofrendo, né? De vez em quando eu dou uma puxada de orelha na minha esposa, né? A gente chega em casa, lá em casa são 3 andares, né? Para você subir, tem que subir 3 andares. E aí quando a gente chega no carro, que a gente estaciona o carro, tem que andar um pouquinho, né? Para poder chegar no nosso bloco. Quando a gente chega no carro, ela olha para o apartamento e diz: você viu aquelas caras de novo, meu Deus do céu, né? Aí eu disse: meu amor, você ainda não chegou lá, né? Então quando você chegar lá, aí você então sente, né, o peso de subir 3 andares. Mas por enquanto deixa aqui, né? Ainda não. Déficit de memória também é o 6º sintoma. Você vive esquecendo de tudo. Você não presta atenção em nada praticamente. Você vive com atenção aqui, atenção redobrada, né? E aí você esquece de tudo. As pessoas ligam, você marca o compromisso e com elas, tudo bem, estarei lá. E quando vê, você perdeu, não foi, né? A conferência você agendou, escreveu o seu nome, quando você olha e já deu horário, perdi a conferência. Né? Acontece. 6 sintomas de alguém ansioso. Você é ansioso? Ou talvez você esteja do lado de alguém ansioso, né? Você esteja ali olhando, fulano de tal, deu certinho aqui, tem ansiedade, certeza absoluta, né? O problema, meus irmãos, é que nós não vemos ansiedade como pecado. Esse é o problema. Ansiedade é um problema de estimação, é um pecado de estimação que muitos de nós temos. Muitos de nós vivemos dessa forma, frenéticos o tempo inteiro, preocupados, cabisbaixos, às vezes até melancólicos com os problemas, e a gente não vê isso como pecado. Infelizmente. Muitos de nós sofremos disso, pecamos contra o Senhor, erramos contra o Senhor e não vemos isso como um pecado. Aí tem um livro que eu gostaria de recomendar para vocês, não sei se eu recomendei uma vez esse livro aqui, imagina, a minha memória, se não me falha. Pecados Intocáveis. Pecados Intocáveis. Jerry Bridges, eu acho. É por aí, o inglês meu não é muito bom, né? É por isso que eu tenho que ir para Miami para poder praticar, né? Então, Pecados Intocáveis. Se você nunca leu esse livro, leia. Maravilhoso. Ele vai falar de pecados em que nós pecamos o tempo todo, mas a gente nem liga. São pecados de estimação, a gente nem percebe que eles estão ali. A ansiedade é um deles. Não viver ansioso. Nós devemos lutar contra a ansiedade.
próprio Senhor Jesus já nos estimulou a fazer isso. Não só o apóstolo Paulo, mas o Senhor disse lá em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao verso 34, eu quero ler esse trecho com vocês, para lembrar e trazer à nossa memória as palavras do nosso Senhor. Por isso vos digo, ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam e nem colhem, não ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste a ave do céu do campo, que hoje existe, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Se você é ansioso, você precisa sair daqui lembrando disso. Você não pode continuar pecando contra o Senhor. Se você não é ansioso, você precisa lembrar. Pode acontecer alguma coisa na minha vida em que eu precise lembrar dessa mensagem, para eu não pecar contra o Senhor. Qualquer crente está vulnerável à ansiedade. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Mas se você experimentou ansiedade, se você vive assim, o Senhor não simplesmente te deu uma ordem, não ande ansioso. Ele também te deu um remédio. Um remédio que você não vai passar na Drogasil para comprar. Mas você pode sim tê-lo em qualquer lugar, em qualquer horário, em qualquer circunstância. Isso nos leva então ao segundo ponto. Nosso Senhor, o apóstolo Paulo nos ensina a orar. E a orar combatemos a ansiedade. Todo cristão precisa orar para combater a ansiedade. E Paulo nos traz aqui pelo menos dois aspectos da oração. O primeiro aspecto é o que nós falamos de petição, súplica, ou como ele usa aqui, né, duas palavras quanto a isso. Ele diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Tem algumas diferenças, sim, nessas palavras, mas a ideia mais adequada aqui é sobre a ênfase que o apóstolo Paulo está dando. Você precisa falar com Deus. Você precisa contar para Deus todos os seus problemas, todas as suas angústias, todas as suas ansiedades. Você precisa abrir a boca para contar para Ele. E algumas pessoas estão dizendo, não, mas Deus sabe. Sim, é verdade, Deus sabe. E Ele deseja que você conte, que você ore, que você fale, né? Eu não sei se as mulheres são assim, mas a minha esposa sempre, quando ela me vê um pouquinho mais calada, né, ela pergunta... geralmente a mulher pergunta, está pensando em quê? Né? O que você está sentindo? Foi o que aconteceu? Né? Aconteceu alguma coisa? É a preocupação normal de um cônjuge que se preocupa com você. Deus também se preocupa conosco. E Deus quer que nós falemos. E Paulo diz que nós devemos então contar diante de Deus em oração todos os nossos problemas. Agora também, outro dia, eu estava conversando com alguns irmãos num grupo, e nós chegamos e fizemos uma pergunta, né? Quantas vezes você ora por semana? Você tem uma média, mais ou menos, de quantas vezes você ora por semana? Aí o irmão levantou a mão assim, 3. Animado, né? Recém-convertido ali, 3. Aí ele disse, 3 vezes, irmão, né? Que bom, né? Aí ele disse, pastor, no grupo pequeno,
na EBD e no culto à noite. Tá bem, não tá? Mas talvez essa seja a realidade sua também. Não sei, eu não conheço você, mas muitos de nós só oramos quando vemos a igreja. É ou não é verdade? Muitos de nós acabamos caindo na rotina, no corre-corre, né? Distração. E aí a gente não desenvolve uma vida de oração constante. A gente só ora quando vem aqui, né? A irmã, que eu esqueci o nome dela, né? Maíra, né? Vem aqui, Marina. A Marina vem aqui e ora. Aí sabe, a Marina está orando e você está lá concordando, né? Muitos de nós somos assim. O relacionamento com Cristo se limita às vezes no momento que estamos na igreja. A gente tem um relacionamento pessoal às vezes com Cristo. Talvez quando novo convertido a gente vai ler a Bíblia e ora o tempo todo, mas às vezes a gente pode perder isso. Alguma coisa, alguma distração, passou o tempo e você vai se perdendo. Quando você percebe, você nem ora mais. E Paulo está dizendo, você tem que orar por tudo, suplicar em tudo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Paulo está dizendo isso para nós. Mas além disso também, ele nos diz que nós devemos... Uma hora vai. Nós devemos orar com ações de graças. Pode passar lá, meu irmão, um slide, por favor. Só mais um slide, por gentileza. Petição e ações de graça. Enquanto petição você pede por uma situação que você esteja passando, ou uma preocupação que você tenha no coração, né? Você conta para Deus. Ações de graças não, você olha para o passado. Ninguém agradece por algo que não recebeu, não é verdade? Viu, pastor Clóvis? Obrigado pelo presente que você me deu amanhã. Como assim? Não, é lógico. Nós agradecemos por algo que nós já recebemos. Paulo então está dizendo que você deve derramar sua preocupação diante de Deus, presente, mas você também tem que olhar para o passado. Mas você já percebeu que alguém ansioso sempre está preocupado com o futuro? E o remédio que o apóstolo Paulo está nos dando é: olhe para o passado. Tem uma música, né, muito conhecida, Conta as bênçãos do Inário. Contas, dize-as quantas são. São tantas que você nem conseguirá contar. Mas o problema de uma pessoa ansiosa é que ela não consegue contar. Não consegue lembrar, ela não consegue parar para lembrar daquilo que Deus já fez. Ela não consegue recapitular na sua memória diversas situações em que Deus já respondeu a sua oração e já demonstrou o seu cuidado para com ela. Deve haver petição com ações de graças. Em outras palavras, a oração de gratidão é o remédio receitado por Deus contra a doença de uma vida de ansiedade. Para você se tranquilizar quanto aos seus problemas presentes e futuros, olhe para o passado. Elias esteve profundamente angustiado, preocupado, angustiado mesmo, com o desfecho que a sua vida chegou. Jezabel disse: eu vou matar você. A notícia chega para Elias, ele está ali preocupado, e aí então ele chega a se esconder, ou entrar numa caverna ali, e começa a pedir pela sua morte. Aí está orando e dizendo: Senhor, já deu, já fiz muita coisa já, né? Eu não sei, né? Dizem que ele não ficou com medo de 450 profetas, mas ficou com medo de uma mulher. Acontece, eu sei que acontece. Mas ele tinha acabado de ser usado por Deus para mostrar o poder de Deus diante de 450 profetas que foram mortos através da oração dele. 450 profetas se reuniram para mostrar que Baal era o cara, era o Deus, e eles clamaram, Deus, o Baal não respondeu. Elias até zombou deles, né? Um pouco mais alto, talvez ele esteja dormindo e tal. Aí Elias ainda, para
para mostrar que Deus de Israel era o verdadeiro Deus. Joga água, pode jogar água aqui na lenha, é lenha molhada. Aí o pessoal molha, rega tudinho, Elias ora e o fogo desce. Ele orou e Deus respondeu. Aí 450 profetas morrem. Elias vira um pouco a página, talvez um dia ou 2 dias depois, um tempinho depois. Jezabel então diz: você vai morrer. E Elias já fica: Senhor, já deu. Às vezes nós fazemos assim. Oramos e oramos mal. Oramos e não lembramos daquilo que Deus já fez. Nós muitas vezes cometemos esse erro de orarmos, mas orarmos sem uma memória boa. Muitos de nós oramos assim. Muitos de nós, ainda assim, com os joelhos dobrados diante de Deus, não fazemos o que Deus espera que façamos. Sim, devemos orar. Sim, devemos colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas preocupações, os nossos problemas. Mas também devemos lembrar quem Ele é e o que Ele já fez. Há 2 maneiras de você enxergar seus problemas. 2 maneiras. Teve uma vez que eu fui num nutrólogo com a minha esposa. Fizemos um check-up, né, algumas coisas, alguns exames que ele solicitou, levamos para ele lá e o nutrólogo olhou assim: ixi, você está diabético, você está com triglicerídeo alto, você está com isso, você está com aquilo, você está com aquilo outro. Nessa época minha esposa lutava mesmo contra a ansiedade, né? E aí na hora que ele foi fazendo isso aqui, ela disse: meu Deus, vamos fazer um plano de, né, um funerário logo, né? Fazer um plano funerário, que a gente não tem, então bora logo. E aí depois, não sei se acontece com você, né? Você pega o exame, coloca na IA, responde aqui para mim isso aqui que eu não entendi muito bem, né? Mas aí acontece, eu já vi, eu fui com o médico checando, e isso aqui, né? Compara ali com o parecer do médico, não, é isso mesmo. Aí ajuda, mas não confia muito, tá bom? Né? Sei que pode ter médico aqui, né, também. Eu não confia muito não, mas ajuda. Aí eu olhei assim, aí ela estava dizendo tudo o contrário. Disse: como assim? O médico disse isso e aquilo, rapaz. Você sabe, né? Assim como existem bons pastores, existem maus pastores, né? Tem bons médicos, existem maus médicos. Tem profissional ruim em tudo quanto é área. E aí resolvemos então levar ela numa outra médica. A outra médica, ela olhou assim: não, você não está com triglicerídeo alto. Tem uma elevaçãozinha aqui, mas nada, pode ser que você, com uma caminhadazinha resolve e tal. Faça só isso. Você recomendou para ela só vitamina D. Eu disse: olha, vitamina D a gente nem compra. Vai na litorânea fazer uma caminhada ali nas 9 horas da manhã, até as 9h15, acabou. Senão você torra, né? 2 pareceres, 2 médicos, 2 profissionais. E assim também é na Escritura. Que tipo de diagnóstico você vai aceitar sobre a sua situação ou sobre o remédio para o seu problema? É óbvio, como já disse, que nós precisamos aí detectar se temos ansiedade física. Aí você tem que procurar ajuda médica, certo? Mas um estilo de vida ansioso, muitas vezes, muitos médicos, mesmo percebendo que a pessoa não tem nada, né, no seu organismo ali, dificuldades, né, toma isso, toma aquilo outro, aí você vai e toma e acha que é normal. Enquanto o Senhor está dizendo assim: não, você precisa orar. É o Senhor quem conhece a nossa alma. Foi Ele quem nos fez. E Ele já nos deu muitas maneiras, mecanismos, palavras, textos bíblicos, experiências na Escritura que você pode ler, absorver e guardá-la no seu coração. O melhor médico é o Senhor para entender o problema da nossa alma. E aqui eu quero abrir só um parêntese. Eu estive algum tempo acompanhando um casal que está morando em outro país. Estava passando por dificuldades conjugais. Nenhum problema imoral ou coisa assim. Dificuldades. Os dois acabaram tendo um estilo de vida que foram se afastando. Quando perceberam ali já estão distantes. E eu conversando com o casal, dizendo isso: ó, vamos lá, vamos restaurar, vamos orar, né? Vamos meditar na palavra, isso aqui, aconselhamento mesmo. E aí, a
a senhora resolveu se consultar com a psicóloga. E meus irmãos, só abrindo parênteses, nada contra psicólogo. Sempre tem psicólogos bons e sempre tem psicólogos ruins, né? E aí, nessa consulta, na quarta consulta com ela, quarta semana seguinte, ela sempre fazia a mesma pergunta, né, para a senhora. E ela perguntava: você quer se separar? Quero. Bom, como já é a quarta semana, na quarta consulta, então realmente você tem que se separar. A pergunta que eu fiz para ela, para essa senhora, é: qual é a base que dá tanta certeza para um psicólogo dizer que na quarta consulta, se você está decidido a separar, você tem que separar? A base é só uma: crença. Não tem outra coisa. Não tem outra explicação. Ela pode ter lido livros e mais livros, estudado psiquiatras, psicólogos, estudiosos, ela pode ter estudado tudo. A base dela é a crença. Aí eu, conversando com a senhora, disse: ou você crê que a psicóloga tem razão, ou você crê que o Senhor pode restaurar o seu casamento. É crença também. E muitos de nós temos problemas conjugais, familiares, passamos por situações, é porque nós estamos ouvindo outras vozes e não a do Senhor. O Senhor já nos deu o diagnóstico e o remédio. E a gente não fica satisfeito com o remédio. Às vezes a gente nem toma. Não sei se aconteceu com você. Se você já leu, tem um livro chamado Oração, de Tim Keller. Ele conta um pouco da história dele. Ele diz que mesmo sendo pastor, depois de vários anos de ministério, talvez 20, eu não recordo agora exatamente o número, 20, 30 anos de ministério, ele não desenvolvia uma vida de oração satisfatória. Quando eles foram consultar com o médico conversando sobre a situação física da sua esposa, receitou um remédio para ela e disse: ó, o negócio aqui é feio, né? Tem que realmente ter cuidado. E aqui ele tem um insight. Saiu de lá, comprou o remédio e tal, e tinha que tomar todo dia naquela hora, não podia falhar. E ele disse: bom, Deus já me disse que eu tenho que orar, por que eu não oro? Do mesmo jeito que eu levei a sério a compra do remédio e o zelo para tomar o remédio. Por quê? E aí ele começou, a partir disso, então, desenvolver uma vida de oração constante, contínua, sobre aquele problema. Muitos de nós somos assim. Nós ficamos mais preocupados com as questões físicas do que com questões espirituais. Nós acreditamos mais no profissional da saúde do que naquele que criou a saúde. Nós, às vezes, acabamos caindo no perigo de esquecer quem Deus é. E você pode receber diversas recomendações sobre os problemas, às vezes, com ansiedade. Teve um psicólogo muito conhecido, muito renomado, não vou citar o nome dele aqui. Se você quiser, eu posso conceder para vocês o sermão escrito depois, mas ele deu 2 conselhos para alguém tratar a ansiedade. 2 conselhos. Ele disse: primeiro, contemple o belo, fazendo das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Então, para você combater a ansiedade, de acordo com ele, você tem que contemplar o belo. Eu fico imaginando contemplar o belo. Você está ansioso? Vá na litorânea, sente lá, olha o mar. Faz ou não faz bem? Ajuda ou não ajuda? Ajuda, não ajuda? Né? Está aí, sei lá, baqueado, preocupado, brigou com a esposa ou com o marido, né? O filho, né? Senta lá e... Principalmente se for 5 horas da tarde, 5h30, pôr do sol ali. Sente uma paz, não é verdade? É ou não é verdade? Né? Ajuda. Segundo, não trai o essencial. Não trair o essencial é não trair a sua cama, seu sono, não trair os seus finais de semana, não trair o tempo com as pessoas que você ama, não trair o tempo consigo mesmo. Eu fico imaginando o tempo consigo mesmo, né? Tem muito desse discurso hoje, né? A minha melhor versão, né? Quando eu me encontrei comigo mesmo, você é igual. Ficou isso aí, encontrei comigo mesmo. É gente que eu fico imaginando, talvez esse cara aqui, essas pessoas que falam isso, talvez
tenho usado alguma substância, né? Meio complicado, né? Enfim. Mas eu fico imaginando que esses dois conselhos que esse psicólogo deu, eles não vão ajudar para muitas pessoas. Não vai ajudar muitas pessoas. Um exemplo, Abacuque. Já leu a história de Abacuque? Bom, se você não está seguindo o cronograma de leitura dos irmãos, acho que é importante seguir aí, né? Abacuque. Tem gente que nem conhece Abacuque, né? Se você não conhece, escola bíblica dominical, enfim, não, leitura diária, enfim. Abacuque. O tempo que Abacuque estava vivendo era um tempo de muita intensa tribulação, perseguição, destruição. Seu povo está sendo destruído, seus familiares, seus amigos. O sofrimento ali estava demasiado. Eu fico imaginando o conselho do psicólogo para Abacuque não não viver ansioso. Imagina aí. Seu pai, sua mãe, seu filho, seu amigo do peito que cresceu com você foi morto pelo povo gentil. E aí diz assim, Abacuque, contemple o belo. Abacuque, durma. Não dá. Não dá. Sabe o que Abacuque faz? É muito interessante. A arma de Abacuque contra o seu momento de tribulação. Abacuque 3, verso 17 a 19 diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, nem o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Sabe o que é isso? É alguém que tomou o remédio que Deus receitou. E você não paga por isso. Você não precisa de cartão de crédito, enfrentar fila no caixa da farmácia para você comprar esse remédio. Ele está disponível a você 24 horas por dia. Ele está disponível a você todos os momentos. Eu fico imaginando naquele período da pandemia, quantas pessoas esqueceram de tomar esse remédio porque estavam com medo de morrer. Oxigênio, dexametasona, azitromicina, vermectina. Pessoas disseram, tome isso e ele vai te ajudar contra a Covid-19. E Deus diz, ore. E você vai parar de viver ansioso. Um de nossos problemas, meus irmãos, é que nos preocupamos mais com o que põe em risco a nossa saúde física do que com aquilo que está atrapalhando a nossa vida espiritual. Esse é um dos nossos problemas. Você precisa lembrar, se você estiver passando ou vivendo num estilo de vida ansioso, você precisa parar e lembrar quem Deus é e o que Ele fez. É fechar os seus olhos em meio à tribulação, em meio à dificuldade, em meio à angústia, dizer, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, Ele cuida de mim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso lembrar a minha alma, porque estás abatido, a minha alma. Porque tu te perturbas dentro de mim, espera, pois, em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, o meu Deus, o meu auxílio. Você precisa somente lembrar quem Deus é quando seus problemas vierem, sua preocupação vir. E fazer como o salmista, deitar em paz, me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. São coisas simples que nós esquecemos ou desacreditamos delas. Muitos de nós nos preocupamos e não lembramos de orar. E não lembramos de agradecer. E não lembramos daquilo que nós cantamos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos experimentar o relacionamento com Deus em oração. Nós precisamos combater o inimigo da ansiedade. E você só combate quando você dobra os seus joelhos e ora. E Deus é tão bom, mas tão bom, que muitas vezes Ele nos manda provações difíceis para nos fazer orar. Não sei se já aconteceu com você. Está tudo bem e você não ora. Começou o problema, começou a tribulação, seu casamento está desabando, a saúde foi embora, você perdeu o emprego. Primeira coisa que você faz, você vai lá com Deus e Deus diz para Deus: está ruim, me ajuda. E eu não tenho dúvida de que o Senhor pode ter feito isso, mandado a tribulação justamente para que você pudesse buscá-lo em oração. Isso não é mal, isso é bom. O Senhor nos lembrando que a melhor coisa do mundo é estar com Ele. A vida eterna é esta, diz o nosso Senhor: que conheçam a Ti. Essa é a vida eterna. Se você, obviamente, desenvolve esse estilo de vida, que vive ansioso, você precisa desenvolver um estilo de vida que combate a ansiedade com a oração. E tem uma promessa para mim e para você. O texto diz, o restante, nosso terceiro ponto diz, o que nós precisamos lembrar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Presta atenção. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes fazei conhecida de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. O que está acontecendo? Paulo está dizendo você vive ansioso? Vivo, Paulo. Ore. E você terá paz. Quem promete isso não é Paulo. Quem promete isso é o Senhor. Ele promete paz em meio ao caos. Ele promete paz em meio às circunstâncias difíceis que você pode estar passando. Qualquer uma delas, Ele promete paz. É isso que o texto nos fala. E ele nos mostra exatamente uma verdade importante. Paulo diz que é uma paz que não pode ser explicada. Paulo está comentando sobre ela. Não dá para fazer entender, as pessoas entenderem ela. Ele diz: a paz que excede todo entendimento. Essa paz que não pode ser explicada, que não pode ser compreendida. Nós podemos apenas comentar sobre ela, mas não dá para descrevê-la. E não é a paz igual você sentar na litorânea e sentir-se relaxado. Não é a paz igual você tomar um Dorflex e você se sentir então relaxado e dormir tranquilo, mas os problemas estão lá. Quando você acordar, vão estar lá novamente. Ou a paz que muitas vezes pessoas buscam no vício. O problema está acontecendo, ele vai lá e enche a cara para relaxar. Ele acorda e se depara com os mesmos problemas e o desespero bate novamente. Acontece. Vai tomar um Rivotril, toma um Rivotril e dorme. Mas quando acorda, está lá novamente, a angústia vem novamente. Não é esse tipo de paz, é uma paz que só Deus pode dar. É uma paz inexplicável. E Paulo também nos diz que essa paz é uma paz que nos guarda. E a paz de Deus guardará. Essa expressão era usada no termo militar, né?
Não tinha ali o sentinela que ficava acordado, né, a noite toda, né? E quem já serviu sabe que ia ficar acordado a noite toda é uma coisa complicada para quem não dormiu, né, o dia todo. Coisa complicada. Mas eu fico imaginando um outro conceito, uma outra ideia que fica um pouco mais próxima da gente para entender o que é guardar. Quem já teve filho sabe, né? Primeiro filho, não o segundo e o terceiro, né? O segundo e o terceiro já são mais de boa, mas o primeiro. O menino cresceu, nasceu, recém-nascido, né? Você vai, coloca ele no seu lado às vezes, né? Tem gente que coloca no lado, às vezes coloca no berço, né? Aí você deita lá, ele dorme, aí você vai dormir. O meninozinho fez... A mãe já acorda, né? Preocupada ali para ver se o menino não está se afogando, coisa assim, né? Ela vai dormir. O sono da mãe ali é... né? No geral, né? Porque tem mulheres também que quando dorme mesmo, né? Mas o menino vai lá... Pronto. Não, o menino mexeu, tá ali. Pronto, guardando. O medo de que aconteça alguma coisa. Fico imaginando Deus tratando a gente assim. Mente e coração. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Deus está preocupado, sim, não somente com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente diz, mas está preocupado com aquilo que a gente pensa. Ele quer tudo de nós. Não é isso que diz o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ele quer aquilo que está passando na nossa mente. Mente e coração, tudo no nosso interior, Ele quer. E Ele guarda quando nós procuramos Ele em oração, quando nós fazemos o que Ele recomenda, tomamos o remédio que Ele dá, Ele nos concede paz. Ele nos concede proteção, nossa mente e nosso coração serão guardados por Ele. Isso é importante porque quando nós experimentamos que somos guardados por Deus, quando nós colhemos esse fruto, né, depois de ter plantado a semente da oração, a gente não quer outra coisa. Mas isso só é dado em um lugar específico, a pessoas específicas. Paulo diz no texto que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em outras palavras, somente um cristão autêntico, verdadeiro, vai experimentar essa paz que excede todo entendimento. Somente um crente que tem relacionamento vivo, verdadeiro com Deus, sincero com Cristo, é alguém que vai experimentar essa paz que ninguém pode explicar. Essa paz só existe em Cristo. É um local específico, uma pessoa específica que Deus ministra a sua paz, que Deus dá proteção à mente e coração de qualquer pessoa que esteja em Cristo. A verdadeira paz, meus queridos, não pode ser explicada, só pode ser experimentada. A verdadeira paz guardará todo o nosso interior, a nossa mente. Paulo mesmo, um pouquinho mais à frente, no verso seguinte do nosso texto, vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está interessado, meus irmãos, em que passa aqui e aqui. E Ele quer nos dar paz. Enquanto muitas pessoas vivem ansiosas, talvez você seja uma delas, sobre o que comer, o que vestir, como as contas para pagar. Você vive assim preocupado, o Senhor está dizendo: experimente minha paz. Ore. Experimente aquilo que só Deus pode dar. A verdadeira paz vem de Deus e não do homem. Outro dia eu estava entrando numa clínica, no hospital, e aí eu vi diversas frases na parede, né? Frases de filósofos. Uma delas me chamou a atenção. Uma delas dizia que a paz vem de dentro de você mesmo. Não a procure à sua volta. Filosoficamente você fica: verdade. Paulo diz: não.
não vem de dentro de você. Vem de Cristo. Vem de Deus. Você precisa buscá-lo fora de você. Aquilo que você não tem, o Senhor pode dar. Só Ele pode dar. A ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado, e por isso a paz de Deus guarda a nossa mente e o nosso coração. O verdadeiro desafio, meus irmãos, da vida cristã não é eliminar os nossos problemas, não é eliminar as dificuldades, não é eliminar as coisas ruins. O maior desafio da nossa vida cristã é confiar em Deus, descansar em Deus, experimentar a sua paz em meio a essas situações. Por isso eu digo a você, se você está com um problema no seu casamento, você precisa orar. Se o seu marido ou sua esposa te deixaram, você precisa orar. Se seu filho está passando por dificuldades com droga, ou não quer vir mais à igreja, o coração dele está fechado, você precisa orar. Se você está com uma dificuldade financeira, se você está com uma dificuldade de relacionamento com seu pai, com o seu cônjuge, com o seu marido, com quem que seja, você precisa orar. O Senhor não prometeu que Ele vai lhe dar aquilo que você pedir, mas Ele prometeu que em meio a qualquer circunstância, Ele te dará paz. Paz em meio ao caos, paz em meio à separação, paz em meio às drogas, paz em meio ao perigo de morte. Ele dá paz a quem procura. A palavra de Deus é muito clara quando diz para nós que buscai o Senhor de todo o coração. Quando buscar o Senhor de todo o coração, nós o encontraremos. Eu não sei que tipo de problema você esteja passando na sua família, mas uma coisa eu tenho para dizer para você: teus problemas podem não ser resolvidos, mas em meio aos teus problemas, Deus pode te dar paz. Deus é o único capaz de te conceder paz em meio à dificuldade, paz em meio ao caos, paz em meio a tempos difíceis, paz em meio às tribulações e provações, paz em meio ao desemprego, paz em meio à escassez financeira, paz em meio a conflitos conjugais, paz em meio à incredulidade, paz em meio ao desespero, paz em meio a relacionamentos, paz em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer horário. Deus é o único capaz, meus irmãos, então, de conceder paz para viver, paz para descansar, paz para dormir, paz para sorrir, paz para a alma, para a mente, para o coração, paz real, paz plena, paz perfeita. Somente Ele pode dar a você. E Ele está de braços abertos para isso. Se você está passando por alguma dificuldade na sua família, no seu casamento, esse é o melhor conselho que eu posso dar para você. Ore. Ore e você encontrará paz. Mesmo que seu cônjuge vá embora, mesmo que a pessoa que você ama morra, você pode encontrar paz. Eu quero estimular você a orar pelos seus problemas hoje. Orar pela sua família hoje. Pedir a Deus e clamar: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero estimular você a derramar o seu coração diante de Deus em meio aos problemas que você enfrenta, as dificuldades que você tem. Fale para Ele. Mas ao mesmo tempo, lembre do que Ele já fez. Lembre de quem Ele é. Lembre de todas as vezes que Ele já respondeu a tua oração. Faça o exercício de buscar a sua memória todas as coisas boas que Deus já fez, porque Deus é e sempre será bom. E não sou eu que prometo isso a você, mas o Senhor promete que se você buscá-lo em oração, se você for grato, não importa a dificuldade, você sairá daqui em paz. Que o Senhor nos ajude a lembrar disso. Tem uma canção que me ajuda muito a lembrar. Não sei se Antônio conhece, mas se ele não conhecer, ele vai ter que se virar.
esta paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Outro trecho diz: ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, eu hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Vamos ficar em pé? Esse Antônio não conhece, né, Antônio? Conhece, não? Dá o sol então, Antônio, por favor aí. É músico de assembleano, viu? Músico da assembleia é assim. Eu quero cantar música tal. Aí. Posso tocar, Antônio? Sol. Pode ser. Tem coisa aí? Tem que sentar aí. Pode sentar aí. Ah, tem. Daí. Imaginando. Tony, tu não conhece essa música, Tony? Essa música tem mais décadas, hein? Vai, Tony. Fica um roqueiro aí. Circunstâncias, não, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Amém, meus irmãos? Oi, Antônio, o pessoal já sabe, Antônio. É os músicos só de música nova, né? Pode sentar, meus irmãos.